Vamos começar o podcast? Olá, sejam todas muito bem-vindas ao podcast Como Elas Conseguem, o único que realmente conta como mulheres conseguem sucesso na vida materno-corporativa. E hoje tenho aqui comigo a mãe do Enzo Gabriel e do Benjamin. Ela veio de uma família humilde, começou a trabalhar muito cedo, mas iniciou formalmente a sua carreira como menor aprendiz em um projeto para menores carentes do Banco do Brasil, no interior do Mato Grosso. Contadora, formada há 21 anos pela Faculdade Integrada Mato Grossense de Ciências Contábeis, Sociais e Humanas, com MBAs na área de gestão tributária, gestão de negócios, controladoria e finanças, executivo em saúde, formação em compliance pela LEC e conselho pela Start University. Prestou serviços de auditoria, consultoria em gestão e recuperação judicial, em parceria com empresas jurídicas e consultorias de Cuiabá e São Paulo. Foi sócia fundadora de uma empresa de consultoria em gestão e contabilidade. Participou de projetos de implantação dos SPEDs em empresas de diferentes portes. Atuou com empresas do Centro-Oeste em diferentes ramos de atividade, como, por exemplo, indústria, serviços, pecuária, comércio, transporte, tecnologia, serviços de saúde, consultoria e auditoria. Entre elas, destaca-se a JBS, a Fazendas Reunidas Boi Gordo, CESP Mato Grosso, TOTUS e Trael, indústria de transformadores elétricos. Quando percebeu que seu nível técnico e seus instintos de liderança a tinham levado até onde ela podia ir, até naquele momento, buscou formações internacionais de consultora de perfil comportamental, profissional e self-coaching, PSC, e Business e Executive Coaching, BEC. Pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, e ainda Técnicas Avançadas de PNL, com certificação internacional pelo Instituto ELO. O que a move? Ver o desenvolvimento e o crescimento de empresas e pessoas quando ela cria pontes entre desafios e soluções, traduzindo complexidade em resultados concretos. E isso move Giane Cruz. Giane, seja muito bem-vinda. Que delícia ler a sua bio. Para mim é uma honra e um prazer te receber aqui. Eu que te conheço muito bem, tenho muito orgulho de conviver contigo, inclusive na WCFO. Sim. Giane é a nossa superintendente da região Centro-Oeste, não estava aqui na bio, então já estou complementando. Veio dividir comigo de forma generosa a história dela, para que vocês todas se inspirem cada vez mais. E para que elas entendam que infância foi essa e que origem foi essa e como você fez para chegar, né, de um lugar improvável até aqui. Pois é. A minha jornada, ela foi, assim, bem desafiadora, né? Mas, assim, para mim, parece que cada desafio é um grande impulso. Eu vejo cada desafio como um grande impulso. Como eu falei, assim, eu comento com algumas pessoas que eu sou filha de um empresário falido, e meu pai não gosta que eu fale isso, mas a verdade é o que isso ensinou muito pra gente, porque a gente foi do céu ao não tão céu assim. E por conta disso, a gente, na minha infância, a gente passou por da infância para a adolescência, por algumas dificuldades. E, como eu falei, como tá na minha bio, formalmente, meu primeiro emprego foi como menor no Banco do Brasil, que eu passei em primeiro lugar num concurso que eu omiti para minha mãe, que eu estava estudando para esse concurso, porque eu tinha que estar numa aula de datilografia na época. Você tinha que estar numa aula de datilografia que Isso. a sua mãe falou que você tinha que fazer Que eu para tinha que conseguir o emprego. fazer, porque ela tinha conseguido uma bolsa num colégio de Ah! freira para mim. E eu E essas peguei aulas eram nesse colégio de freira. a aula de datilografia era no colégio de freira, só que o mesmo horário eu tinha que estar fazendo o curso para o concurso do Banco do Brasil. E aí E você falou, aí eu, então, eu omiti dela, porque para mim foi um dos grandes momentos, eu tive vários na minha vida, mas foi um dos grandes momentos de virada que eu falei, gente, eu não caibo nesse ambiente. de datilografia. Não. A cidade era assim, é uma cidade pequena, Barra do Garça, no interior do Mato Grosso, e eu não me via o resto da vida ali. Barra do Garço, Barra do Garças. do Interior do Mato Garças. Grosso, fica a divisa entre Mato Grosso e Goiás, Olha bem isso, na divisa. bem na divisa. E aí eu tava naquele impasse e eu resolvi omitir
para minha mãe. Para todos os efeitos, eu estava na aula de Muito datilografia. danadinha para quem é do interior do Mato Grosso, né? Nossa, essa é só uma das. Essa foi a primeira, né? Foi. Foi assim que foi isso que te encorajou a fazer as demais, inclusive. Foi. E sua mãe Ixi, veio não muito. descobriu? Minha mãe, cara, e minha mãe descobriu num dia que ela me sentou no sofá da minha casa lá, e pediu ajuda para mim, para ajudar ela a sustentar meus irmãos. Na época, meus pais já tinham se separado. E aí ela me sentou nesse sofá. Eu lembro como se fosse hoje o cenário, a casa, o sofá, tudo. Olha isso. E pediu para que. E me pediu para que eu permitisse ela arrumar um emprego para mim, como babá ou como empregada doméstica, como ela trabalhava na época, para conseguir ajudar ela a criar os meus outros irmãos. Então, por algum tempo, eu fui mãe dos meus irmãos, mãe da minha mãe, mãe do meu pai. Quantos anos você tinha nessa época em que ela te pediu para trabalhar Eu assim? tinha 15 anos. Mas, assim, foi uma cena muito emocionante, porque na hora que ela estava no sofá me pedindo isso, bateram na porta. Eu conto isso até numa das palestras que eu fiz. E a mulher me chamou pelo nome completo, né? Giane da Silva Cruz. Minha mãe, você sabe aquele olhar de mãe? O que que essa menina fez? Interior do Mato Grosso. Bate uma pessoa na porta perguntando para aquela senhora. Giane da Silva Cruz, é isso? Que bateram na Isso, porta mora aqui? perguntando. Mora aqui? A mãe da criança pensa. O que minha filha aprontou dessa vez? Sim. E aí essa mulher falou para minha mãe que eu tinha passado em primeiro lugar no concurso do Banco do Brasil. Na época, eu ia ganhar 3 salários mínimos, mais um salário de vale alimentação e ia trabalhar 4 horas por dia. Muito mais que a babá, muito mais que a empregada E minha doméstica. mãe ganhava um salário Então, mínimo na época, né? Então foi uma das grandes viradas da minha vida. E foi quando eu ingressei nessa e foi quando você área. contou para ela que você não estava no curso de datilografia? Foi. Gente, foi um impacto muito grande. Porque minha mãe, a gente não sabia se chorava, se ria, né? Se comemorava, porque assim, para mim foi um resgate da minha família, sabe? Não foi, foi algo que resgatou toda a minha família. A gente ia por um caminho e naquele dia virou outro caminho. Gi, talvez por isso a sua palestra também seja tão interessante, tão disputada e para mim tão necessária no mundo corporativo, né? Porque é uma origem provável para te trazer até onde você tá. E me Nunca. conta mais para elas como é que foi desse pedido, né, para que você trabalhasse eventualmente até como babá, se fosse necessário, e disso por uma audácia de Total. quem fugiu do curso de datilografia e foi fazer o curso preparatório para o concurso do Banco do Brasil, ter conseguido passar no concurso, né? E ter conseguido resgatar a sua família dali. O que mais você teve que fazer e conseguiu fazer para chegar até onde você está hoje? Então, Como mulher, especialmente, e no sim. interior do Mato Grosso. Na época, eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil e eu trabalhava justamente na área de financiamento rural lá. Então, eu tinha muito contato com toda a parte de financiamento, analisava cadastro, né? E trabalhava justamente dando condições para que esses pecuaristas ou do agro da região conseguissem os financiamentos. Eu sempre me destaquei, eu nunca, sabe esse perfil da pessoa que fala assim, não, eu fui contratada para fazer isso, eu vou fazer só o que... Nunca tive isso. Tipo, eu era uma menor, mas eu era, tipo, secretária do gerente, sabe? Então, eu sempre entregava mais, eu gostava muito de entregar mais. Eu fiquei no Banco do Brasil por 4 anos, e aí veio no primeiro processo de demissão voluntária do Banco do Brasil, e eu acabei precisando sair, porque o meu contrato encerrou, eu não consegui renovar lá dentro. E eu saí. E quando eu saí, o que que me chamou a atenção? Ninguém queria me contratar na cidade, Por quê? porque o meu salário era muito alto. Ah, pronto. E aí eu dei o segundo golpe na minha família, Que foi? que foi falar para minha mãe que eu ia passar um final de semana na casa de umas amigas, e eu fui para Goiânia e aluguei uma casa, um apartamento, junto com outras 6 amigas, e voltei para casa e falei, mãe, 17 anos eu tinha. Foi
Eu estava prestes a fazer 18, tinha 17 anos. Falei, então, mãe, é o seguinte, eu não fui passar o final de semana na casa das minhas amigas, eu fui em Goiânia, aluguei um apartamento e eu tô mudando para lá. E aí eu passei vários perrengues, passei muitas necessidades, porque, é claro, minha família não tinha condições de me apoiar, não tinha condições de me ajudar. Eu já não conhecia mais Goiânia, porque eu sou natural de Goiânia, mas estava há quase 8 anos fora de Goiânia, não conhecia mais nada. Fui trabalhar e comecei trabalhando com uma empresa que desenvolvia e vendia sistemas para a área de contabilidade. Eu tinha me formado segundo grau em técnico em contabilidade. Aliás, é minha paixão, né? Porque eu, na quinta série, eu ia assistir aula no intervalo, no recreio, e eu, no segundo grau, assistia aula de contabilidade. Então, eu já sabia o que eu queria ser desde criancinha. E aí foi quando eu fui para essa empresa em Goiânia, e eu vendia sistemas, né? E eu sempre fui muito boa de processos. Então, quando eu chegava num cliente, o cliente perguntava assim para mim, tá, mas seu sistema faz isso, isso e isso, eu falava, "Tá, me explica o que você quer." Aí o cliente me explicava, eu falava assim, faz, meu sistema faz. E aí eu continuava a apresentação. Aí eu chegava lá com os desenvolvedores e falava assim, ó, ele vai comprar. Mas para comprar ele tem que fazer isso. Então você pega essa tabela com essa informação, isso aqui, desenvolve isso, até o dia de eu começar a implantar. Ou seja, o sistema não fazia, mas você, inclusive, foi desenvolvedora de produto. Prestou Sempre. uma consultoria interna, Eu, reversa. olha, eu tava assim, eu sempre via a solução, sabe? Eu sabia, como eu conhecia os sistemas, porque eu tive outras empresas que eu trabalhei nessa área, eu sabia que era possível fazer porque eu conhecia a base do sistema, né? E conhecendo o processo, conhecendo contabilidade, Sem parece que tudo fica dúvida. muito. É só conectar os pontos. Exato. Fica muito prático. E depois, me conta, você fez faculdade de Fiz de ciências lá contábeis. em Goiânia? Não, aí eu já tinha me mudado para Cuiabá, que eu também só avisei. Voltei, fui para Cuiabá por conta de um romance. Ah, foi atrás do amor. Fui. Foi meu, na Ah, ou era. você foi atrás do emprego, no outro você foi atrás do amor. E aí você mudou, só pra gente se localizar geograficamente, né? Pra gente que não é íntimo do Centro-Oeste. Sim, Saiu do interior ali do Mato Grosso, que já era meio que divisa entre Goiás e e Mato Mato Grosso, Grosso. isso. E aí você foi pra Goiânia. E aí Isso. de Goiânia você desceu de volta pra Cuiabá. Fui para Cuiabá. Boa. E Cuiabá foi onde você conseguiu fazer a sua faculdade. Sim. Cuiabá, eu comecei a trabalhar lá, quando eu cheguei em Cuiabá, no financeiro da JBS, Tá. no frigorífico. Sempre gostei muito de indústria, achei até pela questão do processo, né? Então, sempre gostei muito de indústria. Trabalhei no financeiro, aí eu resolvi que eu queria fazer faculdade, eu precisei sair da JBS, porque era muito longe da faculdade. Fui para uma outra indústria, uma indústria de alimentos, onde eu comecei a fazer faculdade lá. Passei por outras empresas, escritório de contabilidade, fui para a Fazendas Reunidas Boi Gordo, que era uma empresa na época ela vendia títulos, né, pela bolsa, aprovados pela Bolsa de Valores e tudo. Teve uma crise, eu fui das últimas a sair da empresa, porque eu sempre transitei bem por todos os setores, então eu conseguia fazer de tudo um pouquinho, né? Chama networking, não é? Hoje em dia? Hoje em dia a gente chama isso de Hoje, networking sim. corporativo. Isso. Muito bom. E aí eu fui fazendo vários departamentos lá. Na época, encerrou a empresa lá em Cuiabá E você e fazendo faculdade. já estava fazendo faculdade. E aí encerrou mais ou menos no último ano. Eu fui trabalhar numa outra empresa que também era um RP na área contábil, tinha contábil, financeiro, folha, e eu dava suporte também nesse sistema. Vendia e implantava, né? Foi. E aí foi onde começou, porque eu saí uma sexta-feira do trabalho brincando com os colegas. Tem umas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente joga pro universo. E eu brinquei assim, ai, gente, eu não sei se eu compro uma bicicleta ou se eu tenho um filho. Foi na sexta-feira. Na segunda-feira eu passei num dermatologista e ele falou, meus parabéns, você está grávida. Como O assim o último ano da dermatologista te falou faculdade. isso? E foi exatamente o que eu disse para ele. Eu perguntei assim, não, mas você é dermatologista, o que você entende de gravidez? Tamanho foi o susto que eu levei.
Meu Último ano de Deus! Foi assim que você faculdade, abraçou a maternidade. foi, foi. Foi uma longa caminhada até em casa, pensando e agora, replanejando tudo. E aí eu recebi uma ligação que eu tinha passado no concurso da E CESP. era o Enzo. Era, Ah, era o Enzo, 21 anos ele tem agora. que É meu orgulho. amor, minha paixão, me ensinou muito, muito sobre liderança. Eu brinco que às vezes parece que ele é mais velho do que eu, porque ele me ensina O muito. primeiro filho, ele vem para ensinar a gente, né? Vem. Porque a gente não sabe como ser mãe, então ele é quem ensina a gente a ser mãe, a liderar situações, é o primeiro filho, né? Eu falo que ele vem com uma missão, o primeiro filho sempre vem com uma missão. Sim. E foi uma missão que nós dois embarcamos E junto, aí né? eu brinco que a mãe que é esperta aprende no primeiro filho e tem filho único. A que não aprende fica reprovando e tem mais filhos, sabe? Ai, E Karen. precisa de mais filho igual eu, assim, para aprender uns. Nossa, não, mas ele, assim, foi minha. Ele foi uma reviravolta, não só da questão carreira, sabe? Ele foi uma reviravolta na questão de consciência de quem eu era. Porque até então era assim, eu sempre fui assim, bora para tal lugar? Vamos. Vamos fazer tal projeto? Vamos. Vamos virar a noite trabalhando? Vamos. Sempre fui assim. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu tinha medo de atravessar a rua. Porque Olha, tinha um serzinho que dependia de a mim. toda-poderosa ficou super frágil. Super. Momento de vulnerabilidade. E você conseguiu reconhecer esse momento? Sim. Eu lembro a rua e o momento e o horário em que veio essa consciência de que, assim, tem alguém que depende de mim. Foi muito impactante para mim, assim. Muda tudo, muda a sua consciência de quem você é, a questão do que você pode e o que você não pode mais fazer, muda a sua relação com seus pais, né? Porque agora você começa a entender muito sobre o porquê de muitos porquês deles, né? E isso também estreitou muito a minha relação com os meus pais, com meus irmãos. Também me fez chegar num momento que eu tive que entregar os cargos, né? Lembra que lá no início eu falei assim que eu era mãe do meu pai, da minha mãe, mãe dos meus irmãos e tudo. E aí um dia eu levantei então e falei, ó, eu sou mãe só do Enzo. Nossa, que difícil. E que coragem, né? Porque tem muitas mulheres de isso. É tão importante você falar, e foi corajoso da sua parte expor, porque muitas mulheres acabam maternando os seus pais, os seus irmãos, os seus problemas familiares, os traumas transgeracionais. E já é desafiador a gente ter a nossa vida, ter a vida dos nossos filhos sob gestão e a nossa carreira, né? A gente agregar muito mais coisa com esse nível de responsabilidade acaba às vezes fazendo até com que mulheres não consigam evoluir nas suas próprias carreiras porque precisam ou acabam, né, tendo que se dedicar um pouco além do que seria natural, né? Então, eu acho que não é só, e aí não é uma questão financeira que eu chamo a Não, atenção, é uma questão emocional, né? Porque tem famílias que sugam, às vezes, tanto aquela mulher, e não é o dinheiro, que dinheiro é uma coisa que a gente ganha para dividir mesmo, né? Ou dividir com prazeres próprios, ou com os filhos, ou com contas, né? Mas o dinheiro, ele acaba vindo para ajudar o sustento da família como um todo. Mas eu falo até do ponto de vista emocional, sabe? Então, você conseguir ter a coragem de realmente se libertar disso, né? De conseguir encontrar um ponto de equilíbrio é bem bacana, porque não são todas que conseguem e se inspirar na sua história, talvez faça, né? Elas terem então, coragem de Karen, conseguir sabe, também. e se eu puder deixar um recado aqui para essas mulheres que assumem essa posição de inverter, acho que eu diria que são até dois, tá? Primeiro, quando a gente acha que assumindo a posição de mães, a gente está ajudando, a gente não está ajudando, tá? A gente está minando a possibilidade, o potencial que essas pessoas têm de serem melhores do que elas são debaixo de uma asa super protecionista, tá? E outra que a constelação fala muito isso,
que quando você inverte os papéis, você está invertendo uma hierarquia que não é positiva para nenhum dos lados. Entendeu? Então, quando eu levei um tempo para entender isso, eu já tinha mais. Eu acho que quando eu entreguei os papéis, eu tinha com certeza mais de 30 anos. O Enzo nasceu, eu tinha 26. E assim foi um choque para minha família, porque é claro que todo mundo acha que você está sendo a mega egoísta, porque você Sim, pode não estar ajudando. exato. Mas assim, eu tenho muito orgulho de dizer que os meus irmãos, principalmente os mais novos, eles atingiram patamares hoje que assim foi graças a ter deixado eles crescer. Me vem muita analogia do, sabe, do, do passarinho, sabe? Quando a Conta. mãe empurra, joga o bebê, o filhotinho Do do ninho ninho, lá de cima da árvore, né? porque ele tem que aprender a voar. Me vem muito essa analogia. Hoje Sim. eu tenho, os meus 3 irmãos são assim muito bem-sucedidos, né? Minha mãe se tornou uma mulher assim incrível. Eu até trago ela como referência nas minhas palestras, porque minha mãe, ela tem 64, 65 anos, nós estamos em transição de idade daqui a uns meses. E minha mãe é uma motoqueira, tem uma moto grande de 500 cilindradas, viaja para todo lado, totalmente independente, se formou em pedagogia, tem 2 MBAs, e ela só fez tudo isso depois dos 60 anos. Sensacional. Eu quero sua mãe aqui, gente. Como ela chama? Jucineide. Dona Jucineide, eu quero a senhora aqui, ó, nessa cadeira para contar para esse monte de mulher que está assistindo a gente como é que faz para sair de uma vida sofrida, que precisou, né, iniciar com trabalhos domésticos para virar aí, ó, pedagoga, faculdade, 65 anos, 64, ainda não fez É, 65, motoqueira, muito orgulho, viu? Muito orgulho. E como é que foi para você, de estando numa outra cidade, estando num outro estado, no estado até você, estando em outro estado de origem, né, mas no estado que você cresceu, longe da sua rede de apoio, qual foi o maior desafio, assim, para você criar o Enzo, especialmente na primeira infância, né, que é onde mais eles demandam da gente, e trabalhar ao mesmo tempo, né? Como é que pois foi essa é, fase, esse Karen. grande Eu, desafio? assim, meus irmãos falavam na época assim que eu era a cabeça da família, né? Então, quando eu fui para Cuiabá, quando eu me mudei para Cuiabá, logo veio minha irmã caçula, aí veio meu irmão caçula, depois veio o meu, porque eu sou de 4, eu sou a mais velha, né? E aí meu outro irmão veio, depois minha mãe veio. E quando eu descobri que eu estava grávida, minha mãe já estava morando em Cuiabá. Então, ela foi minha primeira rede de apoio. Ela foi até engraçado, porque eu era tão certinha, certinha assim, de não aprontar. Eu nunca fui essa filha de sair, de ir pra balada. Eu até brinco que na minha adolescência eu era. Eu vou falar porque eu já ouvi outras falarem aqui, tá? Eu era tão feia, gente, tão feia, que a única opção que eu tinha era estudar. Ô, Giane, quando você fala que eu era certinha e comportada, só se for para comparar em relação a, sei lá, droga, festa, rock Sim, and roll, né, sim. gente? Porque assim, você forjou um curso, você mudou de cidade sem avisar, mudou de novo. Então, assim, você era bem arrojada até para sua idade e para o local, a ambiência que você tava, né? Sim, Provavelmente é um ser de muito mais coragem. O que você quer dizer é que você formou a tua rede de apoio, trazendo eles para perto de você em Curitiba. em Cuiabá. Perdão, olha eu, Curitiba. Em Cuiabá. Então, o Sim, Enzo, querendo ou não, propiciou ali de uma vida familiar, né? sim, Boa, todo mundo junto. sim. Aí, na época que ele nasceu, eu estava trabalhando para o Estado, né? Eu trabalhava 6 horas por dia, por uma remuneração que, para mim, não me satisfazia naquele momento, né? E eu, assim que eu ganhei, que eu tive o Enzo, eu decidi pedir exoneração de um cargo público, um Público. concurso público, porque eu acreditava que eu podia mais, eu podia ganhar mais. E rapidinho isso se estabeleceu. Rápido, foi bem rápido. Eu fui trabalhar num grupo de empresas que
que assim, eu tinha recém ganhado o Enzo, né? Então, assim, eu lembro que eu ia trabalhar, eu estava amamentando ainda, eu amamentei ele até 1 ano e 2 meses. Então, às vezes, eu estava ali, eu tinha acabado de entrar na empresa e estava conversando com o diretor, assim, porque eu entrei no financeiro, sugeri montar um departamento de compras, e aí meu contato era direto com o diretor, né? E às vezes eu estava conversando com ele e o O peito leite. vazava, O leite escorrendo, né? né? E assim, teve bastante desafios, até inclusive nesse ponto, né? Você sabe que não é a primeira executiva que senta aqui e que diz que a amamentação, o final dela, especialmente, essa fase de desmame, né? Quando a criança ainda tá em casa e mama, e aí, portanto, a gente ainda tem leite, e a mãe volta a trabalhar, em como lidar com essas situações, né? Teve uma que falou, eu tava com 3 tops de ginástica, acho que foi a Maristela, tava com 3 tops de ginástica, uma convenção global, e tipo, leite super, eu com febre, né? Leite doendo, e etc. Isso é uma coisa bacana, porque querendo ou não, vocês viveram isso, nós, né, todas que temos filhos com mais de 20 anos, vivemos isso, até a Pietra da Maristela tem 15. Mas há 15 anos atrás, por exemplo, com muito menos informação do que hoje. Você Sim. sabe que um dos motivos que eu me formei consultora em amamentação foi só para ajudar a pensar e estruturar nas carreiras das mulheres essa questão do retorno ao trabalho e a relação com a amamentação. Porque é um desafio. E a gente fica constrangido. Imagina, você está conversando e a sua blusa toda molhada, né? É uma situação que não é legal. Então, Sim. é muito legal você ter trazido também, porque não foi a primeira que trouxe de que isso foi um dos desafios. Quando eu pergunto desafio, quando eu voltei a trabalhar, meu peito enchia, ficava com E febre. assim, é, como eu falei, era um grupo de empresas na época que era frigorífico, curtume e construtora. E só tinha Homem. homens. Aí você começa a conversar um assunto sério ali, você começa a perceber que a pessoa não está mais prestando atenção com você. Aí cai a ficha, opa, leite. E isso também foi um ponto engraçado para mim na minha gravidez, porque assim, eu era muito magrinha. Quando eu engravidei, eu tinha 48 quilos. Quando eu ganhei o Enzo, eu tinha 60. Vamos parar de fazer conta que eu não vou falar quando eu tenho agora. Mas, assim, dos desafios era que as pessoas falavam muita coisa. E Cuiabá é um lugar que tem muitas crenças, porque tem muitas crenças regionais que vêm de culturas muito antigas. É uma mistura de índio com negros, com quilombolas, e aí eles trazem muitas crenças, né? E sem contar o fato das pessoas mesmo, né? As pessoas mesmo têm suas próprias crenças. Então eu ouvia muito assim: você não vai dar leite. Você não vai ter leite para amamentar ele. Porque era magra. Muito magra, Nossa, e não né? tem nada a ver. Olha que Não tinha. engraçado. Mas até E hoje tem mulher que pensa assim, viu? sim, e aí dar ouvido a essas coisas acaba realmente prejudicando a sua produção de leite, né? Sim. E aí, tá vendo, gente? Ó, não acontece, tá? Porque mesmo sendo magra, eu passei pelo desafio de estar numa reunião de trabalho e tá lá Vazando vazando leite. leite. E o Enzo amamentou até 1 ano e 2 meses, né? Eu chegava em casa, eu amamentava. Sensacional. Algumas empresas. Ai, posso mandar um grande beijo? Mara Rodrigues, da HP. Olha só, da HP. Um dia eu fui palestrar lá e eu já trabalhei na HP, né? Na HPE. E quando eu cheguei para palestrar, a Mara fez assim: vem cá que eu vou te mostrar uma coisa que você vai adorar. Mara, eu tenho esse momento com muito carinho guardado no meu coração, porque ela virou para mim e disse assim: quando eu cheguei para ver o que ela queria me mostrar, era a sala nova de amamentação da HP, Ai, que uma sala que não fofo. existia. E ela sabia o quanto eu encampo esse tema, o quanto eu, né, depois me formei como consultora em amamentação, depois que saí de lá, enfim. E ela veio me mostrar. Então é muito legal, né? E não toda empresa tem essa disponibilidade de ter essa sala, né? Então isso também são coisas que a mulher tem que se organizar e tem que se preparar, né, em relação à dinâmica dela. Caso a empresa tenha essa disponibilidade, ótimo, mas ainda assim existem coisas que ela precisa se organizar para fazer. E caso a empresa não tenha, existem mais Uhum. coisas ainda que ela precisa se organizar para fazer. O que eu quero dizer é não colocar na responsabilidade da empresa ou de outras pessoas essa questão e essa demanda, porque na verdade quem vai ficar ali vulnerável é ela, né?
Então, e isso é muito bacana. Dentre esses desafios, né, do retorno, da amamentação do Enzo, como é que você fez? Quais eram as suas práticas, as suas rotinas para que você fizesse dar certo? Então, nessa Você se formou, o Enzo, você estava no último ano, né, de sim. faculdade. Você falou quando o Enzo nasceu, sua família veio, você tentou formar sua rede de apoio, voltou a trabalhar mesmo amamentando. E como é que você fez depois para estruturar essa sua RME da época, sua rotina materna executiva na época? Olha, eu participo com você da mentoria, né, lá na mentoria materna executiva. E, assim, eu fico impressionada do quanto a rotina materna executiva tem tudo a ver com liderança, tem tudo a ver com o ambiente corporativo. Eu ouço os comentários, eu ouço você lá e vejo como que é tudo completamente aplicável. E eu aplico, assim, como eu falo algumas vezes, muito de forma instintiva, né? Na época, quando eu entrei nessa empresa, eles me contrataram para trabalhar no financeiro. A entrevista foi para o financeiro, né? E aí, quando eu cheguei para começar a trabalhar, eu consegui colocar o Enzo numa escolinha que ele ficava o dia inteiro. E aí eu passava, deixava ele na escolinha. E primeiro foi assim, porque minha mãe, na época, ainda não tinha chegado lá. Então, para eu voltar a trabalhar, escolhi a escolinha. Aí passei umas 3 semanas, ia com ele, depois deixava ele, aí deixava ele um dia, ficava o outro, para ver como que ele ia se adaptar. E aí voltei a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar nessa empresa, que aí eu fui contratada para trabalhar no financeiro, que eu cheguei lá, eu comecei a perceber que eles não queriam um financeiro, eles queriam uma compradora. E aí eu comecei a falar com o meu chefe, né? Falar, olha, o que vocês estão querendo é uma compradora, não é uma financeira. Com um mês que eu estava lá, eles me convidaram para ir para a indústria, a 300 quilômetros de Cuiabá, conhecer a indústria para assumir o departamento de compras. E o Enzo tinha 6 meses. E aí foi o primeiro apoio que eles me deram, porque eu fui para ficar num hotel com o Enzo, e eles pagaram a babá que eu escolhi para ficar com ele no hotel comigo. Então eu fiquei um mês lá, aprendendo tudo sobre curtume. Olha só, E era um ambiente bastante desafiador também, porque a, o administrativo era em Cuiabá e a indústria era em a 300 Araputanga, 300 quilômetros quilômetros. de Cuiabá. E tinham 100 funcionários no curtume, todos homens, só eu de mulher. A única Você ia mulher que, babar, né? Na cidade, quase. né, a única mulher que entrava dentro da indústria era eu. Eu imagino, Gi, que é uma realidade. O Brasil é um país transcontinental do ponto de vista geográfico. Então, se a gente for colocar o mapa do Brasil na Europa, você percebe que são assim dois países completamente diferentes se a gente for olhar São Paulo e Mato Grosso. Então, se a gente Sim, está numa das maiores capitais do mundo, aqui em São Paulo, nos dias de hoje, e a gente já vê um machismo estrutural acontecendo, eu penso o que era aquela época, quase 20 anos atrás, quase não, 20 anos atrás, né? O Enzo tá com sim, 21, ele tava com 6 meses, um ano, sim, no interior do Mato Grosso, num ramo super masculino, né? Então, eu, sim. eu imagino o quanto você, e que conselhos eu queria que você extraísse um pouco dessa história, né? Como você lidou com isso? Como tudo que tivesse de forma direta ou indireta acontecendo fez com que você isso não te prejudicasse de alguma maneira e você conseguisse ascender na sua carreira, mesmo estando nesse ambiente tão masculino, tão fora do que era natural para você? Qual é o conselho que você deixaria para elas que em relação a isso, a esse ambiente Ca- masculino? Karen, assim, a primeira coisa que eu fiz foi impor limites. Eu Boa. impus limites e impus respeito. Eu tratava todo mundo com educação, cumprimentava todo mundo e tratava todo mundo com respeito, porém eu tinha que ter, sabe aquele um raio geográfico ali de distância, eu precisava ter, porque você imagina que era um curtume. Esses homens, eles estavam trabalhando, trabalho braçal,
né? Boa parte deles eles trabalhavam com facas, né? Dentro do curtume eles fazem o curtume fazia o pré-beneficiamento do couro. Então, eles chamam couro cromo, né? Que eles passam um produto para conservar ele, mas ele ainda não era curtido, pintado, ele era só pré-beneficiado. E aí esses homens trabalhavam com facas em máquinas enormes, né? E eu aproveitei totalmente meu viés contábil para entender como comprador, eu poderia reduzir os custos da empresa aproveitando créditos fiscais. Mas lá eu precisei me impor nesse sentido, sabe? A grande maioria eram trabalhadores operacionais, mesmo que lidavam com a operação. Eh, Teve um rapaz, que agora me fugiu o nome, que ele entendia esse contexto e ele muitas vezes me protegia. Ele usava termos assim: olha, os homens aqui falam o que vem na boca. E aí, às vezes, ele me apoiou também bastante nesse sentido. Eu acho que é você buscar, primeiro se impor enquanto uma profissional que está ali no ambiente para trabalhar, depois você ter uma relação de respeito com eles pelo que eles fazem. E claro que teve alguém que me apoiou, que me deu esse suporte também para que. Eu imagino que pode ter coisas que eu nem vi acontecer, porque ele também segurou um pouco lá. Sensacional. E depois dessa experiência, Gi, para onde você foi? Como é que você conseguiu conduzir sua carreira? Você voltou para Cuiabá? Não Fiquei em voltou? Cuiabá, fiquei em Cuiabá, e aí eu acendi para sair dessa empresa, já estava ganhando bem, porque em pouco tempo eu tive, assim, menos de um ano, eu acredito, eu tive 3 reajustes salariais, porque saí de financeira e fui para compradora, aí fui de um outro período, eu fiquei 6 meses lá treinando a equipe de almoxarifado, então eu fui subindo muito rápido lá, e houve uma reestruturação na empresa, plano de cargos e salários e tudo, e eu acabei saindo, e foi onde eu comecei a ir para esse mercado mais independente, mais freelance, mais. Eu comecei a atuar com empresas de São Paulo e de Cuiabá, com auditoria, consultoria e recuperação judicial, né? As recuperações judiciais começaram a bombar mesmo em 2009 e foi mais ou menos na época que começou a virar os SPEDs também. E aí eu comecei assim a trabalhar autônoma, me prestando serviço, atendendo muito escritórios de advocacia em relação à recuperação judicial. Eu tinha prazos para cumprir, prazos muitas vezes muito curtos, né? Então, aconteceu de eu trabalhar 36 horas direto, seguido, para poder atender prazo. E foi um ponto que a maternidade me pegou também, porque nesse período eu vi meu filho dormindo numa cadeira giratória. Ele deitou de bruço na cadeira giratória e dormiu me esperando, né? E foi quando eu decidi mudar e voltar a ser CLT, para eu poder dar mais estabilidade para ele, né? Trabalhei numa indústria lá da Coca-Cola como coordenadora de processos, que me ajudou muito a ampliar essa visão de boas práticas de produção, boas práticas de governança, ISO, né? Que era uma fábrica da Coca-Cola lá, uma filial, me ajudou bastante. E de E lá, indo nessa linha, qual foi o maior aprendizado que a maternidade trouxe para sua carreira? olha, um que para mim é muito marcante, que me veio na memória agora, foi uma vez que meu filho já era maior um pouco, e eu saí de casa, deixei umas tarefas para ele, que ele estava. Eu sempre gostei de deixar tarefas, né? Mesmo que não precisasse que ele fizesse, mas que ele se sentisse responsável dentro de casa. E eu peguei e deixei uma tarefa para ele lavar o banheiro. Imagina um adolescente lavando banheiro, né? Pré-adolescente lavando banheiro. E ele me ligou dizendo que não tinha conseguido lavar o banheiro, que não gostava de lavar o banheiro e que não ia lavar o banheiro. Aí eu falei, mas por que que você não vai lavar? Ele falou, porque eu não sei lavar.
Eu falei, tudo bem, eu te ensino. Aí ele virou para mim e falou assim, mas também você é uma péssima líder. Porque o líder vai na frente. O líder, ele explica o que ele quer e como ele quer. Então tá, né? Ele sempre me deu muitos insights, assim, sobre liderança, Olha que sabe? sensacional. Muitos insights. Eu aprendi muito com ele. Essa foi a mais marcante que eu falei, entendi. Líder tem que ir na frente. E ele tinha razão. E se você pudesse voltar no tempo, Gi, o que você faria de diferente? Na Mesmo tendo tantas vitórias maternidade ou na profissão? em tudo, na carreira como um todo, nesse combo que é o que forma a gente. Eu acho que a única coisa que eu teria feito diferente era ter estudado inglês antes. Tá. E eu ainda não fiz. Eu acho que é uma coisa que pega muito hoje para minha ascensão, para eu ir para outro patamar, é a questão do inglês. Mas está perto, vai acontecer. Quem ou que te inspira a querer continuar crescendo? Porque eu escutei você falando agora para outro patamar, né? O que te inspira? Porque pra gente, pro mercado, né, para todas, para muitas inclusive, você já tá no auge. Sim, Quem ou que te inspira assim a continuar crescendo? eu acho que o que me inspira, Karen, é que eu não me comparo com ninguém. Eu sempre me comparo com o eu de ontem, entendeu? Com o eu de ontem. E com o eu de ontem eu quero ser melhor hoje. E aí, Muito sendo melhor legal. hoje, eu vou ser melhor ainda amanhã. Alguma ferramenta, algum hábito, algum livro que fez diferença para você, algum curso, que possa ter te ajudado aí nessa sua trajetória até aqui, que você queira deixar de dica e sugestão para elas? Olha, o primeiro livro que me fez virar a chave na questão da liderança foi o livro O Monge e o Executivo, que mostra muito essa questão do líder servidor, né? E que fala muito sobre a questão do amor. Ele faz uma relação com Cristo, né? E com a liderança, mas que me fez entender que amar não é aquele amor de sentimento, aquele amor, não é só o amor afetivo, é o amor que parte do respeito. Às vezes falo para os meus liderados assim, eu te amo com respeito. Porque é sobre você respeitar as pessoas como elas são, das diferentes formas que são, e sem colocar rótulo. Nós somos únicos e exclusivos, gente. Eu não tenho como dar um rótulo para Karen. A Karen é a Karen, né? Então foi uma das grandes viradas e todo o restante veio de cursos e livros sobre autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu entendo muito melhor o outro e fica muito mais fácil para eu entender que o outro vai entregar diferente de mim. Sem sombra de dúvidas. E é muito generoso da sua parte conseguir, muito empático, eu diria, né? De respeitar essas desigualdades, na verdade. E é isso que você está trazendo na minha visão. Eu acho que o líder alcança a liderança quando ele consegue liderar todo mundo. E liderar todo mundo é liderar os diferentes, porque a gente, Sim. né, não é igual a ninguém. Então, você respeitar essa diversidade, isso para mim é ser diversa. Muito bom. Se você pudesse descrever sua carreira em uma palavra, seria? Resiliência. E o que você diria para sua versão mais jovem? Não sei se eu posso falar o que eu pensei, mas Agora a gente quer saber o que essa mulher pensou. Pode contar para todo vai rolar um mundo. pi. Hum, é, Vou fazer um plágio, seja foda. Ah, que delícia. É isso. É isso. E agora, se você quiser deixar também, não só para sua versão mais jovem, mas um recado para elas, aquela câmera é a sua, você fica à vontade. O meu recado é não se restringe àquilo que fizeram de você ou que fizeram você acreditar sobre quem você é. Não se restringe. Sonhe alto e sonhe sempre. Que delícia. E eu quero agradecer a todos vocês por acompanhar a gente aqui em mais um episódio delicioso com essa executiva maravilhosa, que foi a Giane Cruz.
que contou um pouquinho pra gente essa sua trajetória ascendente, de como ela saiu de um lugar improvável e chegou no destino provável, o destino que ela queria chegar. Quero também pedir para vocês curtirem esse episódio, comentarem, apertarem lá o sininho de preferência aqui pelo podcast, seguirem o podcast. Eu tenho a missão de todo o episódio agora reforçar esse pedido com vocês, que era uma coisa que eu não fazia nos primeiros episódios, mas eu entendi agora que é importante, não para o podcast, mas para que a gente exerça a nossa generosidade. E uma das formas que a gente tem de exercer a nossa generosidade dentro do mundo digital de hoje e fazer com que o algoritmo do YouTube entregue esse episódio para muito mais mulheres é curtindo ou seguindo o canal. Me ensinaram isso. Karen, precisa aumentar o seguidor do canal, porque só assim o YouTube vai entender que esse é um conteúdo relevante, que é importante que muitas mulheres, né, descubram. E como ele sabe que muitas mulheres, porque normalmente a tendência é que mulheres sigam o canal, e aí ele vai entender qual é o público que tem que distribuir, para qual público ele tem que distribuir esse conteúdo. E é assim que vocês me ajudam e nós juntas vamos ajudar muitas outras a terem acesso a um conteúdo tão generoso e tão especial como esse que a Giane Cruz trouxe para nós. Giane, muito obrigada por você ter vindo Obrigada de pelo coração convite, cara. aberto. Imagina, o agradecimento é todo meu. Eu vou deixar 3 presentes incríveis contigo. Um livro para engordar a tua biblioteca, porque ela já tem o meu livro com ela, autografado, inclusive. E que pode servir, de repente, também para você emprestar para alguma outra mulher que Sim. possa estar precisando, né, de um calendário materno executivo para ajudá-la na jornada dela. Esse boné é super exclusivo, vou até afastar aqui meu microfone para não bater. E aí eu sempre brinco que esse boné não está à venda. E brinco não, porque é verdade, gente. Esse boné não está à venda. Eu desenhei ele e fiz com muito carinho para todas vocês que generosamente pararam o seu dia. Giane veio lá de Cuiabá, pegou um avião só para vir aqui no podcast, dividir. E se isso para mim não é generosidade, sororidade, eu não sei o que é. Então você mais do que merece esse presente que eu fiz com muito amor e carinho para você. E também quero mostrar. E aí, a generosidade, né? A sororidade é uma coisa incrível. Ju, dessa empresa incrível, da Caixa Filosofal, que também mandou um presente aqui para todas nós. Ela me presenteou e estou presenteando você e todas vocês que estão vindo a partir de agora. Essa caixa chama Caixa Filosofal porque ela tem as frases do meu livro, pensatas. Em algumas páginas do meu livro, eu deixo frases inspiradoras que eu mesma escrevi. Uma delas, né, que eu sempre digo para vocês, inclusive para as mentoradas, seja leve, seja feliz e assim se torne imparável. E aí você vai trocando essas frases em cima da mesa do escritório e tudo isso vai para você em troca desse mundo de informações, desse presente que é ter você aqui com a gente. Então, muito obrigada, Giane. Obrigada. Tudo isso aqui é dela no final. Muito obrigada a todas vocês que curtiram aqui comigo.